Bom dia. Meu Get With Me vai ser bem sussurrandinho, quase um ASMR. Eu me arrumando pra esquiar. Porém, as pessoas estão dormindo e eu tenho que respeitar, logicamente. São 7h30 da manhã. Geralmente, as pistas de esqui abrem umas 9 e 8h30. Porém, ainda a gente tem que alugar os equipamentos hoje, comprar o Ski Pass e ir em direção aos Alpes, o que vai demorar um pouquinho. Então, eu acordei mais cedo também pra me arrumar com calma com vocês. E aí, bora nessa. Primeira camada é a primeira camada da segunda pele. A camada que vai deixar você quentinho. Então, eu tenho aqui a segunda pele da Oxo e uma meia calça verde que esquenta muito. Essa minha calça é tipo uma... Ela tem fleece dentro, então ela esquenta bastante. Sinceramente, vocês vão ver que minhas roupas são tão meio a meio. Meio tipo vagabunda e meio boa. Porque essa é a minha terceira viagem pra neve. Então nessa viagem eu comecei a melhorar as minhas roupas e tudo mais. Tanto que essa meia calça aqui, eu não sei nem quantos anos ela tem. Mas ela esquenta, funcionou nas últimas viagens. E eu vou trazendo e vou melhorando durante o tempo. A blusa da Hoje eu comprei mais recentemente, porque é uma marca muito boa. Porém, eu tenho uma blusa da Decathlon, da segunda pele, e outra da Uniqlo. Também tem uma calça térmica da Decathlon. O importante, na verdade, é que essa primeira camada, essa camada de segunda pele, de uma roupa térmica, seja de qualidade. Não de uma super qualidade, mas de empresas que sabem fazer roupas térmicas para o frio, tá? Então, vou botar minha roupinha. Não na frente de vocês, lógico. Essa é a minha camada térmica, né? Então, uma calça que me esquente e uma blusa que me esquente também. A gente tem a tendência de achar que tudo bem uniforme, bonitinho e de marca. Na primeira vez que eu fui ver a neve, foi tudo emprestado. Você vê se você gosta desse tipo de viagem. E aí você vai melhorando suas coisas, porque não é uma viagem barata com equipamentos baratos. Então, esqueça essa ideia de roupinhas todas combinandinhos e tal. É o que dá, é o que deu, e é isso. Uma meia calça verde, eu gosto de verde, não. Esquenta, funciona. Bora pra segunda parte. A segunda parte é uma parte que vai isolar o aquecimento, né? Então, tipo uma fleece ou um moletom. Só que a parte de baixo você não precisa de mais nada. Se sua calça de esqui ou de snowboard, sua calça de neve for boa. Então já vou colocar minha calça, porque não precisa de uma segunda pele, vamos dizer, segunda camada. Então já vou colocar a parte final, que vai ser a calça. Na verdade eu vou botar meia. Vamos botar meia. Então, uma meia que seja meio que pra esporte, que seja um pouquinho mais fofinha. Geralmente tá escrito, tipo, meia pra esqui, porque ela é um pouquinho mais fofinha aqui e deixa respirar. No esqui a gente tem mania de achar que colocar muita coisa aqui vai ajudar a não sentir a dor da bota, né? Mas na verdade é o contrário, quanto menos coisas tiver entre você e a bota, melhor. Então, uma meia mais fininha, mais respirável. Essa daqui Luiz comprou em uma viagem, mas também existe muito na Decathlon no Brasil. E deixa eu colocar minha meia. Eu já coloco a blusa térmica dentro da calça, para caso entre neve, não tá em contato com a minha pele. Então, fica aqui tudo dentro. Vamos respirar fundo, vai caber. Essa é minha calça de esqui, que eu também comprei na Decathlon há muitos anos atrás. E eu comprei moda infantil, porque era mais barato. E provavelmente essa é a última viagem dela, porque ela já tá acabadinha. Essa aqui é pra segurar, pra calça não cair. Mas ela tá tão apertada por ela ser infantil. Eu comprei o número maior da infantil, que não precisava disso não, mas eu me acho bonita quando eu coloco isso daqui. Uma segurança aqui. Sua calça não vai cair. Acho que tô segurando adianta demais. E agora, por cima, eu vou colocar o moletom.
E agora, por último, aqui em cima, minha blusa de esqui. Essa blusa aqui eu não sei nem onde comprei, provavelmente é da Zara. Mas qualquer blusa de moletom decente já funciona. E essa daqui eu comprei na Oakley. Comprei pra essa viagem. Nas últimas 2 viagens que eu fiz de esqui, eu peguei uma blusa emprestada de uma amiga, que ela não era impermeável, que ela não era de esqui, que ela não era nada, coitada. Mas ela sustentava o frio. Porém, tenham roupas impermeáveis nessa parte de fora. Pra você não molhar, porque o terror da neve é, se você se molhar, você vai se lascar muito. Você vai ficar com muito frio. De roupa é tudo isso que você precisa. E nada mais e nada menos. Agora eu vou para a parte dos acessórios. Para mim tudo é essencial, na verdade. Tudo que você tiver vai ser bom. Então, se você conseguir emprestado, perfeito. Então, acessórios temos. Temos já o que esquenta o pescoço e vai proteger o nosso rosto da neve e do frio. É bem levinho, tá? Não é uma coisa muito grossa. Eu tenho seguido um pouco as dicas. Comprei essa daqui mesmo. Acho que eu comprei essa da Shopee mesmo. Temos luvas impermeáveis. Presta atenção. Tudo que molha e for para a neve tem que ser tudo impermeável. 100% impermeável, tá? Então, luvas impermeáveis grossas. E geralmente que tem esse daqui, ó. Porque você nunca perde a luva. E eu acho que essa luva eu também comprei na Decathlon junto com essa calça. Comprei aqui também. Não nessa viagem, mas eu comprei aqui em Chamonix há 7 anos atrás. Aí temos os óculos. Esse eu comprei da Oakley. Esse eu comprei nem pra tanto sol, nem pra tão escuro, porque eu também não tenho condições de ficar comprando cada óculos para cada clima. E uma coisa essencial, o capacete. Gente, eu passei várias viagens sem capacete. Não sei por que eu fiz isso. E é extremamente perigoso. Então, capacete. Olha, o óculos, talvez. Acho que de todos esses, o óculos, se você for iniciante, tipo, iniciante mesmo, o óculos é o mais desnecessário. Você com seu óculos de sol que você tem aí, que você usa no dia a dia, ele já funciona. E aí temos mais o que? Leve um documento para as montanhas que não seja oficial. Esse aqui é um passaporte meu antigo que não tá válido, mas que tem meu nome, tem minhas informações, tem de onde eu sou. Então, eu levo um documento que, tipo assim, caso você perca, tá tudo bem. O que acontece? Geralmente, você não vai esquiar de bolsa, de mochila. Então, você vai colocando em todos os bolsos que você tem. Roupas de esqui, principalmente a parte de cima, elas são mais tendenciosas a ter vários bolsos para você justamente não precisar levar uma bolsa. Então, por exemplo, tem bolsa aqui, tem bolsa aqui, tem bolsa aqui, tem bolsa aqui, tem bolsa até aqui para você colocar seu ski pass. Acha um lugarzinho, coloca seu documento. Protetor labial, gente, super, super, super necessário. E um protetor solar para você repassar. E eu tenho um negocinho de esquentar a mão que eu uso quando eu tô com muito, muito frio e minhas coisas não estão esquentando, minha luva não tá esquentando, minha roupa não tá esquentando. Então eu uso isso um pouquinho pra emergência, tipo, meu Deus do céu, me esquenta em nome de Jesus. É bem baratinho, esse eu também comprei na Decathlon, mas tem em outros lugares também. É isso, gente, agora eu vou arrumar meu cabelo, que eu vou fazer uma trança, porque senão meu cabelo fica só o ó. E partiu neve. Vou tentar levar vocês um pouco pro dia de hoje. Vou mostrar depois como é que ficou minha trança. Pronto. Penteado pronto. Tirei a blusa porque dentro de casa fica muito calor. E olha como tá o clima de hoje. Então, assim, já sei que o meu óculos talvez não sustente, porque parece que ele é melhor no sol, pelo que eu tenho testado. Mas é isso, esse é o meu penteado. Fiz bem com pressa que eu tô com fome e eu preciso comer bem antes de subir a montanha.
E eu faço essa trança porque muitos ventos, muitas roupas embaraçam muito meu cabelo. E eu amo muito meu cabelo, então melhor prender ele, porque eu vou colocar capacete também. E daqui a gente vai tomar café da manhã. Depois a gente pega um bus até a base da montanha. Vamos alugar nossos esquis. E aí temos. Hoje a gente vai comprar só a jornada de 4 horas. Tem como comprar o dia inteiro. Mas como a gente já esquiou em Val Thorens, a gente hoje só quer esquentar o corpinho. Aproveitar nosso último dia de viagem. Então a gente vai comprar só o passe de 4 horas pra esquiar nessa vista belíssima. Ai, gente, sério. Eu amo ski trips. Olha que delícia. Não. Pausa, 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 que a gente precisa falar sobre isso daqui. É muito gostoso. A sensação é muito boa. É isso, olha só. E até. A caminho. Vou esperar pegar o ônibus. Enquanto eu descolo a retina de vocês. Chegamos. Hora de colocar as habilidades em jogo. Vamos ver se a gente consegue descer essa infantil. Essa é infantil. Só para esquentar. Muitas neves. Várias neves. Belíssimo dia. Vai sujar meu óculos todo e eu não coloquei ele. Geralmente quem tá de esqui sempre espera os nossos queridos snowboarders se arrumarem. Vai. Que isso? O que aconteceu? Hoje é o dia que a gente bota em prova a roupa ser impermeável. Isso aqui neve é chuva, né? Caso vocês não saibam. Mas molha muito. E aí eu estou bastante. Olha só, cheia de neve. Então, mas eu tô bem quentinha, inclusive. Então, minha roupa tá sendo bem boa. Eu já desci um azul agora. E aí tô esperando os meninos descerem mais uma verde. Que eles estão aquecendo e estão aprendendo a fazer o front alguma coisa. Então, vamos esperar aqui pra ver se eles querem descer uma azul. Subi Nova Lift agora. Muita neve. Ainda vou pegar uma pista verde.
Para ver se dá pra ver a luz. Não, não é a luz. Mas enfim. Tá muito frio. Olha isso aqui. Um absurdo de neve. Letícia descendo. Mostrando toda sua habilidade no snowboard. Agora você vai ter que parar. Não para, ela. Parei! Vem aqui, ó. Pula. Vai ser esporte radical. Bora, meu trio! E minha mão tá congelando. E minha mão tá congelando, vem reto! E minha mão tá congelando. A minha mão tá congelando. Yeah. Yeah. Like this? You just have to push your Yeah. feet out. Gotcha. And that makes the whole difference. Yeah. That's awesome. Thank you. Uh! Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Like that? Yeah. I just need to not get. I think my. Hey, I'm you. getting a fright. 2 horas de esqui, pausa para papar. Quando você tá ficando flat, às vezes você tem que ir de resinha, velho. E daí você ganha o impulso. E aí você vai de resinha, vai de frentinha, vai de... Se tem gôndola é porque a pista vai ser muito legal. Zero visibility. 100% loucura. Meu Senhor Jesus. Que loucura. E ainda eu vim no errado. O Lucas foi na minha frente, eu não consegui. E eu tô sozinha. Ai, eu tô cagada de medo. Totalmente impossível. A gente não enxerga nada. Nada e nada. Todo mundo descendo bem devagar. Mãe, eu te amo. Arregamos. Voltamos pra base. Porque tá muito zero visibility. E a gente tá com medo. E a gente tá se divertindo mais lá embaixo. E agora a gente vai descer de novo na gôndola. Porque tá bem perigoso. Porque a gente não tem tanta experiência pra esse clima assim. E a gente desceu uma azul, que foi um pouquinho tensa. Mas vamos nos divertir lá embaixo. Adeus. A gente não conseguiu. Mentira, a gente desceu azul, o que já tá ótimo para os nossos padrões. Porém, eu fiquei bem com medo. E apesar de ficar bem com medo, eu achei uma pista fácil. Que se tivesse um solzinho. Mas agora tá deprimente. Não, a neve tá maravilhosa. O problema é enxergar ela. Eu caí, que eu cheguei a botar os 2 pezinhos pra trás, que eu caí assim, ó. Pá, de peito no chão. Mas quando eu senti que tinha tanta neve no chão, eu pensei, dá pra cair várias vezes, porque tá de boa. Tem tanta neve. Ai, eu pensei isso subindo, eu falei, se eu cair desse teleférico aqui, acho que eu não quebro nada, não. Eu só pensei assim, pelo amor de Deus, que esse esqui não sai do meu pé. Eu
Eu posso me estabanar, mas que ele fique intacto, porque eu nunca mais ia conseguir colocar ele de novo. Ai, Jesus. Foi louco, mas foi legal. Foi. Deve ser assim. Acabou, chega. Acabou. Foi um dia maravilhoso pra você? Perfeito. Podia ter melhorado o tempo, com certeza. Tô cobrindo a cara das pessoas porque os franceses são chatos quando aparece a cara deles. Mas foi um dia maravilhoso, me senti muito bem. Voltar pra casa e descansar. Minha badinha no centro. Au revoir. Bonjour, bonsoir, na verdade. Fim do dia. Foi um dia maravilhoso. Eu amo esquiar, essa é a minha terceira vez esquiando. Eu não sou profissional, tô pegando jeito. Fiz 2 aulas nesse inverno e me sinto mais confiante. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, peraí. Foi um dia maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Empolgado vocês a praticar esqui, snowboard. Não é uma atividade muito barata ou acessível, porém, se você tiver essa oportunidade ou esse desejo, talvez esse seja um convite também para você focar suas energias para que esses sonhos se realizem. Mas realmente a neve, as montanhas, o inverno, para mim é uma realização muito grande, porque eu amo estar nesse evento, vamos dizer assim, porque não é um evento fácil. Eu vou contar uma história engraçada que há 7 anos, literalmente 7 anos, tipo, a gente chegou na mesma data que em Chamonix. Eu e o Luiz estávamos aqui também, foi coincidência. O Google me lembrou que eu estava aqui há 7 anos atrás, certinho. Assim que eu cheguei, eu falei pro Luiz, como a gente conseguiu vir pra cá 7 anos atrás? Porque os dois eram dois lascados, coitados. Hoje em dia, nossa situação financeira deu um salto enorme de 7 anos atrás. Eu e o Luiz, a gente compartilha muito dessa paixão por viagem e por esporte também, apesar de esportes totalmente diferentes. Mas ele tem uma paixão também por esporte, mas o esqui e o snowboard foi um esporte e uma viagem que os dois têm muita paixão. Mas o Luiz, nas últimas 2 viagens, ele fez esqui e ele estava totalmente frustrado, porque ele é totalmente horrível. E nessa viagem ele fez as aulas de snowboard e ele se encontrou no snow mais do que no esqui. Mas o que eu achei mais legal de tudo isso é exatamente, tipo, ele se encontrou no snowboard porque ele estava bem frustrado na última viagem de esqui. E então descemos eu e ele nas montanhas e tal, bem felizes. Nada profissional, porém bem aproveitando o rolê. O que deixou a viagem muito mais legal, muito mais empolgante para que a gente possa realizar mais e mais viagens. Olha só a situação da gata. Não existe uma trans que sustente isso. Vamos lá, esconder. E temos o plus, que o brasileiro não é acostumado com o esqui, nem com o snowboard, nem com nada de inverno. Então, é bem difícil aprender. Eu acho que o que me salvou um pouco no esqui foi ter um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que tem uma semelhança um pouco com patins, com uma coisa mais do quadril. Então, eu me encontrei mais no esqui por causa disso. Eu amo esqui.
Até eu achava bem mais estiloso no snowboard, mas não foi muito minha praia, não deu certo, eu só caí. E esse ano eu consegui fazer as 2 aulas, o que me deu um upgrade nas minhas habilidades. Então foi muito bom. Mas uma dica que eu daria se você que vai esquiar pela primeira vez é faça pelo menos umas 3 aulas. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a aula. Olha, dá. Há 2 viagens eu esquiei sem aula. Mas assim, eu acho que o nível de você se frustrar e você não querer mais é bem grande. Então, com aula, você tem alguém e você se machucar e tal, pode acontecer, né? Sem professor. Com o professor, você tem mais chances de você aproveitar, de você se sentir satisfeita, de você não se machucar, de você ter alguém te acompanhando, de você aprender mais rápido. Então, eu indicaria muito você fazer aulas. Se você tem essa vontade de fazer esqui, snowboard, indicaria você fazer aula. E se não tiver essas condições, né? Ai, vem pra neve um pouco, faz uma aula ali e tal. Faz o que der. Mas é isso, o dia tá acabando. Eu vou tomar um banho, ir no centrinho, comer um crepe ou uma pizza. E é isso. Não temos muita iluminação, mas é pra... Vocês querem ver minha cara ou vocês querem ver essa imagem bonita? Eu acho que vocês querem ver isso, né? Então, vamos aproveitar. E é isso, obrigado por me acompanharem. Assista os próximos vídeos, curta, se inscreva e tchau, tchau.